Olá, pensa só. E se a verdadeira liberdade não tivesse nada a ver com o lugar para onde a gente vai, mas com quem a gente é por dentro? Pois é, tem uma antiga parábola filosófica que fala justamente sobre isso, sobre a diferença crucial entre mudar de lugar e mudar a si mesmo. É uma história que, olha, faz a gente olhar para dentro, sabe, em busca de respostas. Bora mergulhar nessa história. Essa frase, uau, é poderosa, né? E é o centro de tudo que a gente vai ver aqui. E o mais incrível é que ela foi dita séculos atrás, mas parece que foi escrita ontem, de tão atual. Só que, claro, essas palavras não apareceram do nada. Elas foram o ponto alto, sabe, o clímax de uma conversa que mudou tudo entre um escravo e um homem que tinha acabado de ganhar a liberdade. Vamos entender essa história. Então vamos lá. A nossa história começa com o encontro de dois amigos. Mas que encontro! De um lado a gente tem um filósofo, só que acorrentado, um escravo. Do outro, um homem que tinha acabado de conseguir a sua liberdade. O cenário por si só já é um baita paradoxo, né? Afinal, o que é ser livre de verdade? Então vamos conhecer os nossos personagens. A gente tem o Lisandro, o recém-liberto, todo animado visitando o amigo dele, o Epicteto, que era um filósofo, mas também um escravo. Ele foi lá só para se despedir. O Lisandro tá de malas prontas, cheio de planos, de ambições. Já o Epicteto, bem, apesar de estar acorrentado, a sabedoria dele é muito além de qualquer corrente física, sabe? E o Lisandro, gente, ele mal se aguentava de tanta empolgação. Ele chega e anuncia: "Tô indo embora, vou para o centro do mundo, a grandiosa Roma." Para ele, aquilo não era só uma viagem, era a promessa de uma vida completamente nova, sabe? Um recomeço. E o que ele queria em Roma? Bom, os sonhos do Lisandro eram todos para fora. Ele queria fama, queria ver os espetáculos, queria ganhar status, ser alguém importante lá em Roma. E ele conta tudo isso com um entusiasmo enorme para o Epiteto. E o Epiteto, ele só ouve, num silêncio profundo, um silêncio que chega a ser intrigante. E aí, é exatamente nesse momento que a conversa muda completamente. Depois de ouvir todos aqueles planos grandiosos do amigo, o Epiteto finalmente abre a boca. Mas olha, não foi para dar os parabéns, não. Foi para lançar uma série de perguntas. E que perguntas? Diretas, profundas, daquelas que desmontam a gente. A primeira pergunta já vem como um soco no estômago. Ele vira o jogo completamente, tira o foco da viagem para Roma, a viagem física, e joga a luz toda para uma viagem interna. A questão ali não era mais para onde ir, e sim como se transformar por dentro. E ele não para por aí, não. Ele continua questionando a ideia de que um lugar novo vai resolver tudo. A lógica dele é muito poderosa. Pensa bem, do que adianta mudar de cenário, de cidade, de país, se a pessoa que vai morar lá é exatamente a mesma, com os mesmos hábitos, os mesmos medos, as mesmas reações de sempre? E aí, a coisa fica até poética. O Lisandro está sonhando com o brilho lá de fora, o esplendor do império, os grandes espetáculos. Mas o Epicteto pergunta sobre a luz de dentro, a luz própria dele. O contraste é fortíssimo. A reação do Lisandro diz tudo. Primeiro, ele fica chocado, em silêncio. Depois, vem a irritação. E a defesa dele é a única coisa que ele tem para se agarrar, a sua liberdade. Ele grita: "Mas agora eu sou livre." Para ele, ser livre era isso, era poder ir para Roma. Ele simplesmente não tinha entendido a profundidade da pergunta do amigo. Então, aqui está o ponto central de tudo. O que o Epicteto está tentando mostrar é que a liberdade de verdade, a liberdade que importa, ela não é externa, não é sobre não ter correntes nos pulsos. É uma coisa interna, é ter domínio sobre si mesmo, é controlar as próprias reações, as opiniões, os sentimentos. E o mais interessante é que essa história do Lisandro, ela não é só uma historinha antiga. Ela funciona como um espelho que reflete um padrão que a gente vê o tempo todo na vida, uma jornada que muita gente faz desde a juventude até a velhice. Essa jornada, né, normalmente começa lá na juventude, com aquele monte de sonhos sobre o que o mundo lá fora pode nos dar. Aí, na vida adulta, a busca muda de foco. Vira uma busca por distrações. É o próximo emprego, a próxima viagem para postar foto, o celular mais novo. Mas, quando a jornada de dentro, a jornada interior, é deixada de lado, o resultado lá no final é quase sempre o mesmo: desilusão. Essa busca sem fim por validação, por prazeres que vêm de fora, é como beber de uma taça que parece incrível,
No começo é ótimo, te deixa eufórico, mas quando chega no fundo, quando acaba, o que sobra é só aquele gosto amargo, sabe? O vinagre da decepção. Depois de uma vida inteira correndo atrás das coisas de fora, depois de viajar para muitas e muitas Romas, chega um momento que não tem como escapar. O confronto final. E não é com um chefe, um imperador, nada disso. É um confronto com a própria consciência. E o que essa consciência diz? Bem, ela parece ter ouvido a conversa com Epicteto. Ela começa a apontar para todos os padrões que nunca mudaram. A mania de reagir mal a tudo, a falta de compreensão com os outros, a dificuldade de amar de verdade, são as falhas daquela jornada interior, a viagem que nunca foi feita. E é aí que a gente chega no grande final. Aquela frase, dita pelo filósofo para o amigo, agora ecoa dentro da própria pessoa, dita pela consciência. É a ficha caindo, sabe? O reconhecimento de que não importa para onde a gente corra no mundo, não dá para fugir de si mesmo. Essa história, tão antiga, nos deixa com uma pergunta que é super atual e muito pessoal. Olhando para a nossa própria vida, para as nossas Romas, para os nossos sonhos e ambições, a reflexão que fica é: qual jornada está recebendo mais atenção? A jornada para fora ou a jornada para dentro?